A Bíblia segundo o cientista. Gênesis capítulo 21. O nascimento de Isaque. Este é o canal A Bíblia segundo o cientista. Isso aqui é um canal de esclarecimento. A gente busca aqui mostrar o que realmente está escrito na Bíblia e tentar separar o que é fato do que é fé, o que é crença do que é religião e instruir melhor as pessoas para que não sejam enganadas por outros que inventam coisas que não estão na Bíblia. Vamos lá. Episódio de hoje, Gênesis capítulo 21, o nascimento de Isaque. Nosso plano de estudos de hoje. Sara finalmente tem um filho. Demorou, hein? Agar e Ismael são expulsos. Abraão faz um pacto com Abimeleque. Abraão peregrina na terra dos filisteus. Vamos lá. Nasce Isaque. Isso está registrado em Gênesis capítulo 21, versos de 1 a 3. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara, como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque, ou no original em hebraico, Itshak. Bem, esse princípio do capítulo, ele enfatiza que Deus havia feito uma promessa e que ele havia cumprido a promessa no tempo que ele havia determinado. Na verdade, esse tempo não foi muito bem determinado. Não, se você acompanhar os vídeos anteriores, não há uma precisão de quando que ela teria o filho. Só há a promessa de que ela teria. E ela, na verdade, a Sara não teve paciência. Ela quis adiantar o plano de Deus, fazendo com que Abraão tivesse um filho com a sua serva egípcia Agar. Mas isso não era o plano que Deus tinha para ela. E aqui então é uma ênfase de que Deus havia cumprido a parte dele. Bem, nos versos de 4 a 7, nós temos a explicação desse nome, que na verdade, essa explicação ela tem mais de uma origem. Mas vamos aqui a dada aqui no momento do nascimento. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. A circuncisão, no 8º dia, ela é falada em um vídeo anterior, o Pacto da Circuncisão. Você pode assistir nesse canal para entender o que era esse processo para os homens que nasceram a partir da descendência de Abraão. Bem, e era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Olha só, Abraão só teve um filho com Sara com 100 anos. Ele teve um filho antes com a Agar, mas ele também já era idoso já. Mas o seu filho com a sua esposa ele só teve aos 100 anos. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Bem, então, essa frase de Sara, Deus me tem feito riso, Deus tem me feito rir, é o significado dado nesse capítulo para o nome de Isaque, que é ele ri, Itshak. Mas esse nome ele já havia sido determinado antes. Se você acompanhar os vídeos anteriores, se não acompanha, você pode acompanhar. Só você, depois que terminar aqui, você assistir os vídeos anteriores. Você verá que esse nome já estava predeterminado. E que, na verdade, tem um outro motivo para ser ele ri. Na verdade, porque a Sara, ela havia rido dos 3 homens estranhos que haviam visitado seu marido, Abraão, antes que Sodoma e Gomorra fosse destruída. Então, esses homens eles disseram que Sara iria ter um filho e ela riu disso. Então, essa questão aqui do significado de Isaque estar em torno do riso, ela na verdade tem mais de um significado aqui. A Sara agora ela ri de alegria,
mas antes ela riu de zombaria. Então, são risos diferentes relacionados à mesma pessoa. Muito bem. Então, nasceu Isaac, a grande promessa de Deus com relação a Abraão de que ele seria o pai de uma grande nação, ela tem início aqui, que agora ele tem um filho legítimo, a sua esposa. A partir desse filho de Isaac é que vai começar a descendência de Abraão realmente. Deus havia feito um pacto com ele, o pacto da circuncisão, que afetou todos os seus servos e o seu filho com Agar, que não foi reconhecido, né, como legítimo por Deus, mas ainda assim foi abençoado. Você pode ver o episódio O Nascimento de Ismael, que você verá isso. Bem, seguindo. Falando em Ismael, né, a partir daqui, desse momento em que Isaac nasce, a vida de Ismael fica bastante complicada. Porque agora ele não é mais, né, o filho que Abraão teve na ausência de um filho legítimo. Ele agora é um problema para Sara, porque ela não quer mais aquela criança que seria o filho que ela é prometido por Deus, mas que não veio porque ela não engravidava, agora se tornou um enjeitado. Nos versos 8 a 10, capítulo 21, está escrito: E cresceu o menino, Isaque, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaque foi desmamado. Olha só, Isaque era bebê, hein? E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Então, o que dá a entender o texto aqui é que o Ismael estava zombando do Isaque. E a Sara não gostou disso, não gostou que aquele filho ilegítimo, filho da serva, que na verdade ela mesma tinha feito a serva se relacionar com o seu marido, é a Sara que é responsável, na verdade, pelo nascimento de Ismael. Agora, ela que é a razão do Ismael existir, no final das contas, agora ela quer se livrar daquele menino que não pediu para nascer. E porque ele está zombando do seu filho, ela não quer admitir isso. Então, na verdade, ela está descarregando já uma raiva anterior contra a Agar. A Agar já havia fugido uma vez, mas ela voltou, porque Deus mandou um anjo para falar para ela voltar, que ela tinha uma promessa de que o seu filho iria ser o pai de uma grande nação também. Mas dessa vez, agora, a Sara, na primeira vez, a Agar, ela fugiu por sua conta, mas agora é a Sara que quer que ela vá embora. E ela fala para o marido, para mandar a mulher e o filho embora. Que ele não terá herança. Ela não quer que ele herde nada do seu marido, nada de Abraão. E o que acontece? Bem, segundo os versos 11 a 13, e pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Claro, né? O Ismael é filho de Abraão. E Abraão, né, tinha, pelo que se nota aqui, tinha uma afeição por o menino. Né? E agora ele está sendo constrangido, né, ou melhor, a sua esposa está ordenando, né, para mandar o seu filho embora. Né? Então ele não gostou. Porém, segundo Gênesis, né, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então Deus disse para Abraão: não se preocupa, faz o que a Sara está falando, tá? Mas, porque na verdade é o Isaque que é realmente o seu descendente oficial. Mas Deus fala que para ele não se preocupar, porque o Ismael, como ele é filho de Abraão também, ele também será pai de uma nação. Já que Deus prometeu a Abraão, né, que ele seria pai, né, de grandes nações, então ele está cumprindo a sua promessa também com Ismael. Então,
o que acontece? Segundo Gênesis 14:16, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Calma que você vai saber o que é Berseba, tá? Porque aqui o Gênesis é interessante pelo seguinte, porque ele fala, a história ela vai falando de nomes que só vão ser dados depois. Essa é uma coisa curiosa. Então o escritor está falando de um lugar, mas na verdade esse lugar não é conhecido por esse nome nesse momento, ele vai ser conhecido depois. Mas ok, então o deserto de Berseba é um deserto. E Agar foi andando, só ela com seu filho, com um pão e um odre de água, sozinha. Na verdade, isso não era suficiente para ela chegar a lugar nenhum antes de encontrar um abrigo. Então o Gênesis conta. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Isso quer dizer que a água acabou, né? E aí, sem água, e sem saber se elas iam chegar em algum lugar antes de conseguir água, Agar já assumiu que eles iam morrer ali, que ela não conseguia chegar em algum lugar com o seu filho vivo. E aí ela não queria ver o seu filho morrer. O que ela fez? Então ela se afastou do menino para não vê-lo morrer. Segundo o Gênesis aqui, ela se afastou debaixo, a distância de um tiro de arco. Imagina então um arqueiro atirando a sua flecha. Então, mais longe que isso possa ser. Então, essa distância que a Agar se afastou do seu filho, né? Porque ela achou que agora era o fim de ambos, né? E aí ela chorou. Mas, ela não foi abandonada, segundo Gênesis 17:19. E ouviu Deus a voz do menino, do Ismael. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Então, um anjo de Deus, aqui no original hebraico, Malak Elohim. Então é um Malak, um mensageiro. Tá? Não é o querubim lá do Jardim do Éden, que é uma outra criatura que tem outro nome. Lá tá querubim. E aqui é Malak. Mas a gente, contemporaneamente, trata todo mundo como anjo. A tradução traduz todo mundo, todos esses seres como anjos, mas são seres que são denominados por nomes diferentes. Então aqui no caso um mensageiro, Malak, de Deus, Elohim, ele aparece para falar com a Agar. Dizendo que e isso foi provocado pelo Ismael. É o que diz aqui, foi pela Agar. Mas de qualquer maneira o anjo diz para ela, ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Essas narrativas são interessantes, né? Porque diz, e abriu-lhe Deus os olhos, e viu o poço de água. Dá a entender que o poço estava lá, ela só não estava enxergando. Talvez porque ela está tão cansada, ou tão desesperada, que ela nem parou para ver. Né? Ou Deus fez o poço surgir. Né? Não fica claro, não sabemos e a Bíblia não explica. Né? Só podemos supor nesse caso. Vamos adiante. E aí Agar e Ismael habitam no deserto, segundo Gênesis 21, de 20 a 21. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro, ou arqueiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então, Parã é o lugar onde Ismael cresceu e habitou. E a sua mãe, ela arranjou uma mulher egípcia, a gente não sabe como. Como que ela fez isso? Tá? Por acaso ela foi até o Egito buscar uma esposa para o filho? Não era uma coisa fácil? Ou será que eles encontraram uma mulher egípcia, né, em algum lugar por aí? Nossa, tinha tanto egípcio espalhado ali pela terra de Canaã, assim, né, que era fácil de encontrar? Não sabemos. Mas a questão é que parece que a mãe deve ter feito isso porque queria que ele se casasse com alguém da terra dela, né, do povo dela, e não do povo daquela terra de Canaã.
Mas fica aí o mistério, de onde que essa mulher, a esposa de Ismael, saiu. Seguimos adiante, já que não temos explicação. Bem, para você saber, se situar geograficamente sobre onde é que o Ismael cresceu e habitou, né, nós temos aqui um mapa, né, mostrando que Parã fica na fronteira entre Israel e a Jordânia. Então, se você vê o ponto vermelho à esquerda no mapa que mostra o sul de Israel, você vê que Parã é um ponto que fica a sudeste de Berseba. Então nós temos essa referência de que Agar ela saiu para o deserto de Berseba, então é uma região desértica próxima de Berseba, e ela foi parar ali mais ao sul, né, mais ao sudeste, nessa região aí de Parã. Então foi nessa região, que hoje é a fronteira entre Israel e a Jordânia, que Ismael cresceu. Ele será o ancestral de um povo que vai ser importante na história de Israel, que também vai ser um dos inimigos de Israel posteriormente. Mas isso você pode conferir em outro vídeo, né? Um anterior e os posteriores ao que nós estamos fazendo hoje. Então, só para você situar geograficamente onde é que é Parã. Bem, aí depois da expulsão de Ismael e de Agar, então aqui Abraão acaba reencontrando um amigo que ele enganou anteriormente. Você pode assistir o vídeo de Abimeleque toma Sara, né, em que Abraão repete uma mentira que ele contou para o faraó do Egito, né, ele agora conta para um rei de uma cidade, Abimeleque, falando que Sara é sua irmã. Né, e né, assim como aconteceu com o faraó, né, também há uma intervenção divina. No caso, a intervenção divina, no caso de Abimeleque, é um pouco mais branda, mas ele descobre então que era mentira, né, e fica muito bravo com Abraão. Bem, e aconteceu naquele mesmo tempo, isso em Gênesis 21 e 22 e 24, que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Então, Abimeleque, ou Avimeleque, né, no original, no hebraico, ele está falando isso para Abraão, porque Abraão mentiu para ele. Então ele está falando: seguinte, então agora você me promete que você não vai mais mentir para mim, nem para o meu filho, nem para os meus descendentes. Tá? Porque eu te tratei bem, tá? Então eu quero que você me recompense aqui. E o Abraão fala aqui, então, que ele jura que não vai mais mentir. Tá? Só que aí Abraão aproveita ali para fazer uma reclamação. Né? Nos versos 25 e 26 está escrito: Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu me não fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. Então um poço de água, né? Beer Hamaim, poço de águas. O Abraão estava reclamando, aproveitou que o Abimeleque foi falar para ele de um erro do passado para falar do erro do presente. Mas também porque o Abraão não falou antes desse problema com o Abimeleque. Na hora que ele aconteceu, ele não procurou o Abimeleque e falou: olha, os teus servos aqui tomaram um poço de água dos meus servos aqui, é um poço que eu cavei. Né? Mas não, ele esperou até o Abimeleque lembrar alguma coisa do passado para poder falar isso. Grande Abraão. Mas vamos lá, vamos ver o que o Abimeleque faz. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque. E fizeram ambos concerto, fizeram ambos um pacto. Isso está em Gênesis 21, de 27 a 30. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Então, o Abraão está falando o seguinte: eu estou separando essas cordeiras aqui, estou te dando elas, isso aqui é um comprovante de que eu cavei esse poço. Estou te dando um recibo aqui, né? Um recibo na forma de 7 animais da minha criação. Então, eu cavei esse poço, certo? Então você recebe essas cordeiras e você acredita no que eu estou falando.
Por isso se chamou aquele lugar Berseba. Olha só, o lugar se chamou Berseba depois desse fato, mas antes disso a gente já tem o lugar sendo nomeado, né? Então Agar ela se dirigiu para o deserto de Berseba, mas o lugar não se chamava com aquele nome ainda. Ele passou a se chamar a partir desse momento. Por que se chamou Berseba? Porque ambos, Abraão e Abimeleque, juraram ali. Então, Beer-seba vem de Beer-shava. Beer é poço. Shava é juramento, é o poço do juramento. Isso que é Beer-seba. Isso está escrito em Gênesis 21, 30 a 34. Assim fizeram um concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. Olha só, então Abimeleque e o Ficol, eles voltaram para a terra dos filisteus. Quer dizer, eles habitavam na terra dos filisteus. Que no hebraico original é Pelistim. Pelistim, esse nome, Pelistim, depois os romanos vão assimilar isso como Palestina. Pelistim, Palestina. E aí eles vão nomear a região de domínio deles, que inclui os reinos onde habitam os judeus, de Palestina, e não de Judéia. Apesar que vai ter uma província chamada Judéia, mas a grande região, que compunha o antigo reino de Israel, para os romanos foi chamada de Palestina, e aí esse nome atravessou o Império Turco, o Império Otomano, e chegou até os nossos tempos. Pelistim, Palestina, filisteus. Tá? Nós temos um pequeno vídeo falando sobre isso, você pode assistir também. Bem, então, aí o Abraão ele também peregrinou nessa terra muitos dias. Então essa terra, a Palestina, que é uma área de conflito, infelizmente houve uma grande tragédia com o Hamas fazendo um ataque terrorista ao Estado de Israel, matando milhares de pessoas, depois provocando um contra-ataque sanguinário do exército israelense, matando milhares de civis. Então há um conflito sangrento contemporâneo entre israelenses e palestinos. E essa é uma história que tem uma origem muito antiga. Mas, olha isso aqui, no passado, o Abraão, o patriarca dos judeus, dos hebreus, ele andava tranquilamente na terra dos filisteus, que seriam os antigos palestinos, mas na verdade eles eram descendentes de gregos. Mas vamos lá. Berseba existe até hoje. Berseba fica a sudoeste de Jerusalém, no território do Estado de Israel. Fica no meio do caminho entre a faixa de Gaza e a Jordânia. Então é um ponto que fica ali na metade. Então, os dois territórios que são habitados predominantemente por palestinos estão separados. Então, esse, na verdade, é um dos grandes problemas da tentativa de divisão original da ONU, de dois estados, um estado judeu e um estado palestino. Alguém teve uma grande ideia de criar a parte palestina separada, com duas faixas de terra separadas. E ainda assim, essas faixas de terra, elas não têm o tamanho que foi determinado, que foi planejado no plano da ONU, até hoje. Israel tomou uma parte, na verdade, mas hoje, na verdade, assim, atualmente, existem territórios do antigo reino de Israel que eles fazem parte da Cisjordânia, fazem parte da Jordânia também. Então, o Estado de Israel contemporâneo, ele não corresponde totalmente às terras que no passado foram as terras que a Bíblia diz que os judeus, que os hebreus habitaram como uma herança dada ao seu patriarca Abraão. Mas alguns locais eles ainda existem até hoje, como é o caso de Berseba. Então Berseba está localizada no estado de Israel. Bem, então aí terminamos aqui o nosso vídeo com o nascimento de Isaac. Agora vamos começar, nos próximos vídeos, a falar sobre Isaac, e qual é o seu papel aí na criação, na fundação da nação hebraica, que vai surgir
no Egito, na verdade, e cuja grande epopeia se dará no livro de Êxodo. Agora nós vamos dar os créditos aqui, né? Agradeço a sua atenção, já não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. É importante se inscrever no canal e pedir para outras pessoas também se inscreverem, porque isso ajuda a gente a produzir os vídeos, né? Então, se você não se inscreve e não curte, aí fica mais complicado para a gente produzir. Então, aqui, a gente sempre fala que a gente usa uma versão da Bíblia aqui em português de João Ferreira de Almeida, que é a revista corrigida, né, para os textos em português. Temos fontes aqui de referência para o hebraico e a sua transliteração para o português. Os trechos em que nós colocamos aqui a fonte hebraica moderna, que mostra a palavra, como era escrita em hebraico, como é o seu significado, ela é do Interlinear Hebraico-Português, Reni Gilead. Mais uma vez agradeço a sua atenção. Não se esqueça de se inscrever, mais uma vez, curtir, convidar outras pessoas, né, compartilhar esse vídeo. E obrigado pela sua atenção.